A questão número 27 é sobre ótica geométrica. Fala aqui, ó, sobre lente delgada convergente. Então, tá aqui a lente, isso aqui é um objeto, vai querer calcular a imagem, é claro, né? Então, um objeto retilíneo frontal XY, tá aqui, perpendicular ao eixo principal, encontra-se diante de uma lente delgada convergente. Esse símbolo aqui indica lente convergente, né? Os focos F e F' estão aqui, os pontos antiprincipais A e A' estão aqui, e o centro óptico O estão representados no desenho abaixo, tá? Com o objeto XY sobre o ponto antiprincipal, olha aqui, o que é o ponto antiprincipal mesmo? Ele está numa distância 2 vezes maior que a distância focal, né? Mas cuidado, nas lentes o ponto antiprincipal não é o centro. Lembre-se que nos espelhos esféricos, você tem aqui a distância focal igual a metade do raio, mas isso é nos espelhos esféricos. Nas lentes não é assim. Nas lentes, esse ponto não se chama centro, né? Se chama ponto antiprincipal. E a distância focal realmente é a metade dessa, ou essa é o dobro da distância focal, só que essas medidas aqui de foco não tem a ver apenas com o raio de curvatura aqui das esferas que formam as lentes. Tem a ver também com o índice de refração do material da lente e do meio também. E olha só, ele não está pedindo que você calcule nada aqui. Ele está pedindo aqui um resultado qualitativo. Olha aqui. Com o objeto XY sobre o ponto antiprincipal A, pode-se afirmar que a imagem X' Y' desse objeto é... Então, olha só, ele quer que você encontre a imagem, mas ele não deu nenhuma medida. Porém, o que ele pergunta aqui é se a imagem é real, invertida, menor ou maior, ou de mesmo tamanho, né? É uma questão qualitativa. Então, a gente consegue resolver isso aqui apenas usando os raios principais, ou raios notáveis. Você, para encontrar onde que fica a imagem, tanto faz no espelho esférico, côncavo ou convexo, ou no caso de lentes, basta você traçar 2 raios principais e ver onde eles se encontram. E os raios principais mais fáceis de traçar são esses aqui, ó. O raio que passa pelo centro óptico. Aqui, se fosse um espelho, ele iria refletir, né? Formando ângulos iguais. Mas no caso de lente, ele vai passar direto sem sofrer refração. Então vamos traçar esse raio principal aqui. Um raio de luz que passa pelo ponto X e pelo centro óptico, ele vai passar pela lente sem sofrer refração, alteração na sua trajetória, né? Tá, então a imagem do ponto Y está em algum lugar dessa linha. Agora, outro raio notável que a gente pode usar sempre é o raio que é paralelo ao eixo principal. O que vai acontecer com o raio paralelo ao eixo principal? Ele passa pelo foco. Então vamos pegar esse raio aqui, por exemplo, paralelo ao eixo principal, passando por X. Certo, quando esse raio bater na lente, e já que essa é uma lente convergente, o que ele vai fazer? Se fosse uma lente divergente, eles iriam se afastar do eixo principal. Você teria a formação de uma imagem virtual aqui, mas não é o caso. Os raios vão converger. Portanto, esses raios vão, digamos, virar para dentro, e como é um raio paralelo ao eixo principal, ele vai passar por esse foco aqui. Então é isso aqui que vai acontecer. Fazendo o cruzamento desses 2 raios, vamos ter isso aqui, ó. Usei régua, mas não adiantou nada. A figura ficou mal feita, hein? Então, esse ponto aqui, onde esses 2 raios vindos de X se encontram, é a imagem do ponto X, ou seja, o X'. Primeira coisa, ela é uma imagem real ou virtual. Toda vez que a imagem é formada pelo encontro dos raios, ela é uma imagem real.
Imagem virtual é aquela que pega os raios nos prolongamentos, né? Por exemplo, se a lente fosse divergente, os raios iam se afastar, eles iam se encontrar no prolongamento deles, seria uma imagem virtual. Mas ela é uma imagem real, porque é um encontro dos próprios raios. Então, imagem real. Ela é invertida ou direita? Olha aqui, ela é invertida, né? No caso aqui, a imagem do ponto X se formou aqui embaixo, a imagem do ponto Y fica também aqui no eixo principal, então ela ficou invertida. Aqui estava o X para cima, aqui você vai ter o X' para baixo, então é uma imagem invertida. E a terceira característica aqui é sobre o tamanho, né? Por que acontece isso? Eu coloquei aqui como sendo igual, mas não falei porque é igual, né? É porque você vai ter aqui dois triângulos iguais. Dois triângulos que são congruentes. Olha só, essa altura aqui, XY, ela está aqui e ela está aqui também. Porque, na verdade, você ainda tem mais dois triângulos aqui que são congruentes. São esses aqui, ó, esse triângulozinho e esse triângulozinho aqui. O foco não está justamente na metade do caminho entre o centro óptico e esse ponto antiprincipal? Essa medida aqui é a metade dessa. Então essas duas são iguais. Portanto, esses dois triângulos aqui que estão em laranja, eles são congruentes. Então, essa medida aqui, x' e y', vai ser igual a essa medida aqui. Só que essa medida aqui é igual a essa, porque você tem aqui um raio paralelo. Então, essas medidas aqui são iguais e essas aqui também são iguais. Portanto, a imagem é também de mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Então a imagem formada é real, invertida e de mesmo tamanho. Olha aqui, real, invertida e de mesmo tamanho. As outras estão erradas, né? As outras têm alguma coisa certa, mas alguma coisa errada também. Olha aqui, esse falou que é maior, esse falou que é maior, esse falou que é menor, esse aqui falou que a imagem é virtual, cada um tem uma coisa errada. A única que está certa é essa aqui. Imagem real, invertida e de mesmo tamanho. Resposta correta, letra A de alfa. A questão número 28 é sobre eletrostática. Olha aqui. Aqui tem duas cargas X e Y, aqui tem um ponto Z, e aqui tem essas medidas 3 e 3. Quer dizer, isso aqui é um triângulo retângulo isósceles, né? Catetos iguais, aqui um ângulo reto. Vamos ver o que ele fala aqui. No triângulo retângulo isósceles XYZ, conforme desenho abaixo, em que XZ é igual a YZ, que é igual a 3 centímetros. Olha aqui, XZ é igual a YZ, que é igual a 3 centímetros. Presta atenção aqui nas unidades, hein? Tem que usar as unidades do sistema internacional, certo? Então, foram colocadas uma carga elétrica pontiforme QX é igual a 6 nanocoulombs. Então essa carga QX, que é essa carga que está aqui, ela vale 6 nanocoulombs. O nanocoulomb, bom, o nano quer dizer 10 a menos 9, né? Então isso aqui é 6 vezes 10 a menos 9 coulombs. Então a carga QX igual a 6 nanocoulombs no vértice X e uma carga QY igual a 8 nanocoulombs no vértice Y. Então, as duas positivas, né? Então, carga QY igual a 8 nanocoulombs. Aqui o certo é usar N minúsculo, né? Tá. Então, 8 vezes 10 a menos 9 coulombs. A intensidade do campo elétrico resultante em Z, devido às cargas já citadas, é... E aqui tem esses dados, ó. O meio é o vácuo e a constante eletrostática do vácuo é K0 igual a 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado.
Então ele quer saber a intensidade do campo elétrico resultante em Z. No ponto Z, nós vamos ter um campo elétrico que é igual à soma dos campos elétricos vindos dessas duas cargas aqui. Então, vamos ter aqui um campo elétrico por causa do X. Bom, aqui as distâncias são iguais, mas essa carga aqui é 6 e essa carga aqui é 8. Então, esse daqui vai ser maior, né? Vai ser assim, ó. Esse campo elétrico aqui vai ser proporcional a 8, porque ele é devido a essa carga QY, que é 8 vezes 10 a menos 9 coulomb. E esse campo aqui vai ser menor um pouco, porque ele vai ser proporcional à mesma distância, claro, mas proporcional a essa carga aqui também, que é uma carga menor. É 6 vezes 10 a menos 9 coulomb. Então vai acontecer isso aqui, esse campo elétrico resultante, ele não vai ser formando um ângulo de 45 graus. Se os campos fossem iguais seria, mas no caso esse campo aqui é um pouco maior, então esse campo elétrico vai estar um pouco assim inclinado nessa direção. O campo elétrico resultante é esse aqui. Agora, ele quer saber o módulo, né? Claro que a direção e sentido você teria que jogar com esse ângulo aqui. Quem é esse ângulo aqui? Aí você vai ter que pegar essas medidas aqui. Ó, isso aqui é proporcional a 8 e isso aqui proporcional a 6, tá vendo? Então essa hipotenusa aqui é proporcional a 10. Por que 10? Porque isso aqui que se formou é um triângulo retângulo com seus lados proporcionais a 6 e 8, quer dizer, catetos proporcionais a 6 e 8. E a hipotenusa vai ser proporcional a 10. É o velho e conhecido triângulo retângulo 3, 4, 5. Olha aqui. Cateto 3 e cateto 4, você vai ter nesse triângulo retângulo uma hipotenusa 5. É um triângulo retângulo semelhante a esse aqui. Só que aqui é 6 e 8, né? Então nós vamos ter esse campo aqui proporcional a 8, esse campo aqui proporcional a 6, essa hipotenusa vai ser proporcional a 10. Bom, você tem que calcular esses campos aqui, né? Vamos fazer a conta para encontrar esses dois campos aqui. E para somar vetorialmente, eu posso fazer isso aqui. Eu pego esse campo maior, divido por 8 e multiplico por 10. Ou então eu pego esse campo aqui que é menor, divido por 6 e multiplico por 10. Porque esses lados são proporcionais aos lados do triângulo 3, 4, 5. Ou do triângulo 6, 8, 10. Se você quiser pegar isso aqui, usar Pitágoras, elevar isso aqui ao quadrado, isso aqui também, vai ficar 10 a menos 18, pode fazer essas contas também. Mas você pensando num pouquinho de geometria plana, né, trigonometria também, você pode fazer isso rapidamente. Tá, então quanto é que valem esses dois campos aqui? Lembrando que o campo elétrico, devido a uma carga, é isso aqui, K0, Q sobre D2. Esse campo menor, você vai ter o K0, que é dado, você vai ter o Q. O Q devido à carga X é 6 nanocoulombs, tá vendo? Sobre D2, o D aqui é 3 centímetros. Esse outro campo aqui, devido à carga Y, você vai usar o mesmo K0, você vai usar esse Q aqui e você vai usar esse D2 aqui, 3 centímetros ao quadrado. E a soma dos dois é só você pegar esse, dividir por 6 e multiplicar por 10. Ou então pega esse aqui, divide por 8 e multiplica por 10. Então, por exemplo, vamos calcular esse menor aqui, que é proporcional a 6, porque é devido à carga que está em X. Então, vamos chamar ele de EX. Aqui está o EY. Campo elétrico devido à carga que está em X, é esse aqui. E aqui, campo elétrico devido à carga que está em Y. Então, vamos fazer para o EX. O EX vale K0 vezes o Q dele é esse aqui, 6 nanocoulombs. 6 vezes 10 a menos 9 coulombs. Dividido pela distância ao quadrado. A distância aqui é 3 centímetros. 3 centímetros tem que trabalhar em metros, né? Sistema internacional. Então, isso aqui é
0,03 metros. Ou seja, isso aqui é 3 vezes 10 a menos 2 metros. Então aqui, distância ao quadrado vai ficar 9 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Então, K0Q sobre D2. Isso aqui é o campo elétrico devido à carga X. Agora, para encontrar esse aqui que o problema pede, eu vou pegar esse valor, vou dividir por 3 e multiplicar por 5. Ou então dividir por 6 e multiplicar por 10. Quer dizer, o E resultante vai ser em módulo 10 sextos disso aqui. Então, isso vai ficar 10 sextos desse valor aí, que é o K0, 9 vezes 10 a 9. Aqui a carga 6 nanocoulombs. Então, 6 vezes 10 a menos 9. Já passei para coulomb, todo dentro do sistema internacional. E aqui o D2. O D2 é isso aqui. É 9 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. 9 vezes 10 a menos 4. E agora é só fazer essas continhas aí. Tá, então aqui a gente simplesmente usou o K0, o Q sobre distância ao quadrado, que é a fórmula do campo elétrico. K0Q sobre D2. E aqui estamos trabalhando com o sistema internacional. E esse fator 10 sextos é a razão entre os lados desse triângulo retângulo aqui, que é um triângulo de lados proporcionais a 3, 4, 5, ou então 6, 8, 10. É um triângulo retângulo manjado, né, que aparece toda hora nas provas de matemática e pode ser usado na física também. Então, fazendo essas contas aqui, vamos cortar aqui, ó, 10 a menos 9 com 10 a 9 vai cortar, né? O produto deles dá 1. Esse 9 vai cortar com esse 9. Aqui está um 6 que vai cortar com esse 6. O que sobrou? Aqui no numerador sobrou apenas 10. E no denominador sobrou apenas 10 a menos 4. Posso pegar esse 10 a menos 4, passar para o numerador como 10 elevado a mais 4. Então isso aqui vai ficar 10 vezes 10 a 4. Então isso dá 10 a quinta. E a unidade, bom, a unidade vai ser Newton por Coulomb. Tá todo mundo no sistema internacional, né? Colocamos as unidades corretas. Então é isso aqui, 10 elevado a quinta, Newton sobre Coulomb. Então 10 elevado a quinta, Newton por Coulomb. 10 elevado a quinta, onde tem, olha aqui, ó. 10 elevado a quinta, Newton por Coulomb. Resposta correta, letra E de eco. A questão 29 tem aqui uma figurinha, um bloco, um plano inclinado, uma força, aqui uma velocidade, ângulo de 60 graus, aqui tem uma medida, 1,6 metros, e ele deu essa força aqui, né, 4 newtons. Então tem que pensar direitinho nessa figura para entender o que está acontecendo. Olha só, ele falou que essa velocidade aqui é constante, tá vendo? Tá vendo só? Essa força é constante e essa velocidade aqui é constante. Que coisa engraçada, né? Olha, se essa velocidade é constante, o que significa? Quer dizer que esse movimento aqui não é acelerado. Porque um movimento acelerado, ele tem velocidade variável, né? Velocidade constante quer dizer aceleração é zero. Se a aceleração é zero, o somatório das forças é zero também. Quais são as forças que estão agindo aqui nesse bloco? Vou fazer aqui no cantinho, ó. A gente tem essa força F agindo para cá. Tem atrito aqui? Não, é sem atrito. Olha aqui, desprezando-se o atrito. Então a gente vai ter apenas aqui o peso do bloco. E é normal que sempre tem, né? Normal. A normal, ela não vai realizar trabalho aqui porque ela é perpendicular à trajetória. Só realiza trabalho força que tem alguma projeção em cima da trajetória. Então a normal não realiza trabalho. E outra coisa,
a normal vai se equilibrar com o peso como? Você pode escrever esse peso decomposto assim, ó. Duas componentes, uma na direção do plano e uma na direção da normal, que é perpendicular ao plano. Então, esse peso pode ser decomposto assim. Vamos chamar de Px e Py. Então, o peso pode ser escrito desse jeito aqui, como essas duas forças. Então, essa componente do peso, ela vai se cancelar com a normal, claro, senão o bloco ia sair voando, ou então ele ia entrar, afundar aqui dentro do plano, né? Então a normal vai se cancelar aqui com essa componente do peso. E essa outra componente, ela vai se cancelar com a força F. Vai se cancelar por quê? É porque não tem força resultante. A velocidade é constante. Isso significa que não tem aceleração, ou seja, não tem força resultante. Lembra que isso aqui é sem atrito, tá? Senão a gente ia ter que colocar o atrito também no meio dessa conta aqui. Então, como a velocidade é constante, essa força, ela vai se cancelar, ela vai ter a mesma direção, módulo, porém sentido contrário dessa força aqui. Então, essa projeção aqui do peso, ela vai ser igual a essa força aqui que está puxando o bloco para cima. E outra coisa, qual é o trabalho dessa componente do peso? O trabalho é o mesmo trabalho da normal, é zero, porque não tem movimento nesse sentido. Trabalho é força vezes deslocamento. Você não tem deslocamento aqui para cima e para baixo, nem aqui. Então, a normal e essa componente do peso, elas não vão realizar trabalho. E essa componente do peso, ela vai realizar um trabalho que vai ser igual ao trabalho dessa força. Olha aqui. O trabalho que o peso vai exercer vai ser zero por causa disso aqui. Só que essa componente do peso aqui, ela não realiza trabalho porque ela é perpendicular ao movimento. O único movimento realizado aqui é esse, ao longo do plano inclinado. Então essa componente aqui, como é perpendicular, ela não realiza trabalho. Quem vai realizar trabalho é essa componente do peso aqui. E já que o movimento tem uma velocidade constante, significa a aceleração é zero, o somatório das forças é zero, então essa componente aqui é igual ao valor da força F. Essa componente do peso, então, ela mede o valor de F, que é 4 newtons. Então, olha só, já que o peso tem apenas essa componente aqui que realiza trabalho, e já que essa força é igual a F, o trabalho que o peso vai realizar é o mesmo trabalho que a força F vai realizar. Então, trabalho do peso é igual ao trabalho de F é igual? Não, na verdade, em módulo, tá? O trabalho do peso é igual ao trabalho da força F, só que com o sinal trocado. Por quê? O peso está puxando para cá no sentido contrário do movimento. O movimento está para lá e o peso está para cá. Então, trabalho negativo. Essa força vai realizar um trabalho que a gente pode calcular facilmente por aqui, ó. Trabalho é força vezes deslocamento. A gente tem aqui a força F valendo 4 newtons. E esse deslocamento aqui, entre A e B, é 1,60 m. Então, o trabalho de F é igual a 4 newtons vezes 1,60 m. Então, 4 newtons vezes 1,6 metros, com sinal negativo. Isso aqui é o trabalho da força F. Com o sinal trocado, isso vai te dar o trabalho do peso. Então, quanto é que vai dar isso? 4 vezes 1,6, isso dá 6,4 e tem o sinal negativo aqui. Então, o trabalho do peso é menos 6,4. Menos 6,4 joules. Então, olha só, já encontramos o trabalho. O problema pediu para a gente calcular duas coisas.
Ele quer que você determine a massa do bloco e o trabalho realizado pela força-peso. O trabalho realizado pelo peso a gente já encontrou. Isso já nos permite identificar a resposta correta. A única opção que tem aqui, trabalho igual a menos 6,4 joules, é essa aqui, ó. Essa aqui tem mais 6,4, tá vendo? Essas outras aqui têm valores diferentes. Então, com isso aqui, a gente já encontra a resposta correta, a letra B. Só que ele pediu ainda aqui, vamos calcular, ele pediu o valor da massa. Esse ângulo é 60 graus. Então, vamos fazer essa figurinha aqui. Olha, um ângulo de 60 graus. Aqui a gente tem o bloco, vamos colocar o bloco aqui nessa extremidade. Então, com isso, a gente acha esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo é esse. Aqui o peso fica numa vertical, né? Então, ângulo reto aqui em relação à horizontal. Esse ângulo aqui é 60 graus. Então, esse ângulo aqui é 30 graus. Olha aqui, 30 graus. Já que esse ângulo é 30 graus, a gente tem aqui o peso. O peso, aqui a gente está pegando o módulo dele inteiro, né? O peso é massa vezes aceleração da gravidade. Então, esse peso é a massa, que eu quero saber quanto que é, vezes a aceleração da gravidade. Ele mandou usar 10. Eu vou deixar indicado G, depois eu substituo por 10. Então, o peso é M vezes G. Agora, essa medida aqui vale quanto? É o peso vezes o cosseno de 30 graus, que é igual a F, que é 4 newtons. Então, 4 newtons é igual a essa componente, que é o peso vezes o cosseno de 30. Então, 4 newtons é igual a M vezes G vezes cosseno de 30. Quanto que é o cosseno de 30 mesmo? Cosseno de 30 é igual ao seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai ficar 4 newtons é igual a massa que eu quero calcular, vezes o G, que é 10. Aqui eu botei unidade, né? Então, metros por segundo ao quadrado, vezes cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Pronto. Então, com isso aqui a gente acha o M. É só fazer essas continhas aí. A massa vai ser 4 vezes 2, passa para lá multiplicando, divide por 10 e divide por raiz de 3. Pronto. Aqui dá para simplificar, só que antes de simplificar, eu vou observar aqui que ele racionalizou os denominadores, tá vendo? Então vamos racionar esse denominador aqui também. Vou multiplicar numerador e denominador por raiz de 3. Pronto. Agora vamos simplificar aqui 2 com 10, vai ficar 1 e aqui vai ficar 5. Então isso aqui ficou 4 raiz de 3 dividido por 5 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3, que é 5 vezes 3, que é 15. Então a massa é 4 raiz de 3 sobre 15, claro, no sistema internacional, quilogramas. Então olha aqui, aquela resposta que a gente tinha encontrado, que tinha aqui o trabalho correto, ele tem também aqui a massa correta, ó, 4 raiz de 3 sobre 15. Então, a resposta correta é a letra B de Bravo. A questão número 30 é sobre movimento harmônico simples. Olha aqui, MHS. Um ponto material realiza um movimento harmônico simples sobre o eixo OX, sendo a função horária dada por... Olha aqui, movimento harmônico simples sobre o eixo OX. Veja bem, você pode fazer isso aqui como uma rotação. Uma rotação é um movimento circular uniforme.
Inclusive as equações são parecidas, né? Quando você está falando em movimento circular uniforme, você tem um plano XY e você tem aqui um corpo descrevendo essa circunferência com a velocidade constante. Isso é movimento circular uniforme. Agora, se você considerar a projeção desse corpo sobre o eixo X, você vai ter um movimento assim, é como se fosse a sombra. Então, esse movimento aqui é o movimento harmônico simples. Movimento circular uniforme e movimento harmônico simples. Claro que aqui em Y vai ter um movimento harmônico simples também, né? E as equações são parecidas. Então, ele falou aqui o movimento harmônico simples sobre o eixo OX. Então, na verdade, não existe uma partícula girando numa circunferência. O que você tem é isso aqui. Uma partícula está sobre o eixo X fazendo isso. Então, movimento harmônico simples. Então, essas coisas todas estão relacionadas, né? E ele deu aqui essa equação, ó. X igual a 0,08 cosseno de π sobre 4t mais π. Para x em metros, t em segundos. Ele está perguntando aqui, ó, a pulsação, a fase inicial e o período desse movimento. Como que é a forma geral do movimento harmônico simples? Você tem essa fórmula aqui, x é igual a amplitude vezes o cosseno de ômega t mais θ. E aqui você tem os parâmetros desse movimento. Esse A aqui é a amplitude. Que aqui o A tem esse valor. É o raio dessa circunferência. E a distância até onde ele vai. Quer dizer, a partícula que está descrevendo um movimento harmônico simples, ela viaja entre A e menos A. Ela fica aqui. Então, é um número que está multiplicando esse cosseno aqui. Esse ômega aqui, ele se chama frequência angular. Frequência angular. Que é dada em radianos por segundo, né? Agora, o ômega, ele vale também 2πf. Onde esse F aqui é a frequência que é dada em hertz, número de ciclos por segundo. Em cada ciclo, você tem uma variação de 2π nesse ângulo. Tá, e esse θ aqui é o ângulo inicial. É o ângulo que está valendo no movimento para t igual a zero. T igual a zero, você vai ter o movimento começando nesse ângulo θ. Então, esse θ é o que a gente chama aqui de fase inicial. E a equação está dada nessa forma. Olha aqui. X é igual a 0,08 cosseno de π sobre 4t mais π. Então, tudo que você tem que fazer é relacionar essa equação geral com essa equação aqui do problema. Então, de cara, a gente vê aqui a fase inicial, né? A fase inicial é π. A gente tem aqui também a amplitude, né? Só que a amplitude ele não pediu. Ele pediu a pulsação, a fase inicial e o período. Olha só, período não está aparecendo aqui. Mas período tem a ver com a frequência. Frequência é o número de ciclos por segundo. Então, qual é o tempo que leva para ele fazer um ciclo? Isso é o período. Então, o período é o inverso da frequência. Uma frequência de 10 Hz, por exemplo, são 10 ciclos por segundo. Então, cada ciclo vai demorar 1/10 de segundo. Então, para encontrar o período de oscilação, o tempo que demora para fazer isso e isso, é só você ver o número de ciclos por segundo, que é a frequência, e faz 1 segundo dividido por isso. Só que isso está embutido aqui, né? Está embutido no ômega. Olha aqui. O ômega desse MHS, ele vale π sobre 4. Agora, o ômega é igual a 2πf. Para você encontrar F, você vai fazer o quê? É o ômega dividido por 2π.
Ômega é igual a 2πf, né? E o ômega você está vendo aqui, ó, é o número que está multiplicando o t. Então a gente tem aqui o ômega igual a π sobre 4. A frequência é ômega sobre 2π. Ele pediu a frequência? Não pediu, mas eu vou calcular assim mesmo. A frequência é ômega, que é π sobre 4, dividido por 2π. Vai cortar o π, isso aqui vai ficar 1/8. 1/8 de quê? 1/8 de Hertz. Então, daqui a gente tira o período. Período é o inverso da frequência. Pega a frequência, aqui é H de Hertz, hein? Não é π não. O período é o inverso da frequência. Então, pega a frequência, que é 1/8, e tira o inverso. Vai ficar 8. Então, o período é 8 segundos. Então, isso aqui até já dá pra gente marcar a letra certa, hein? Olha aqui. A gente já tem a fase inicial, π. A gente já tem aqui o período, 8 segundos. Então, fase inicial e período já está aparecendo aqui. π e 8 segundos. Olha aqui, π e 8 segundos. Fase inicial π e período 8 segundos. É a única que tem isso, né? As outras estão com valores diferentes. Tá, agora a gente não verificou isso aqui. Pulsação. O que é pulsação do movimento harmônico simples? Então, com esses dois valores aqui, fase inicial e período, nós já encontramos aqui a resposta. Fase inicial, π radianos, e período 8 segundos. Encontramos a letra E. Só que ele perguntou também aqui, pulsação. Pulsação é isso aqui, né? O que é pulsação no movimento harmônico simples? Pulsação é isso, ó. É o ômega. É a frequência angular. Então, isso aqui nada mais é que o ômega. Que aqui nesse exemplo é o número que está multiplicando o tempo, é π sobre 4. Então tá certo, a pulsação é π sobre 4 radianos por segundo. Então a resposta correta é a letra E de eco. A questão número 31 é sobre movimento retilíneo uniforme. Olha aqui. Considere um objeto que se desloca em um movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. Movimento retilíneo uniforme. Aqui a gente tem espaço em função do tempo. E essa reta aqui é o gráfico dessa equação. Equação horária do movimento retilíneo uniforme, né? Como que é mesmo essa equação? S é igual a S0 mais VT. Claro que com velocidade constante, né? O que é o S0? O S0 é isso aqui, ó. É o ponto de partida, né? Onde ele estava com t igual a 0. Fazendo t igual a 0, você tem aqui o S igual a S0. Então, o S0 vale 3. Então, vamos deixar anotado aqui que a gente já tirou isso do gráfico. O S0 vale 3. Tá em metros, né? E o que é velocidade? Como é que a gente encontra a velocidade no movimento retilíneo uniforme? A velocidade é ΔS sobre ΔT. Quer dizer, você encontra isso aqui a partir da reta, da inclinação da reta, igual na geometria analítica, né? ΔY sobre ΔX, isso aqui é a inclinação da reta, a tangente do ângulo. E a gente pode tirar o V daqui, ΔS sobre ΔT. Eu vou pegar aqui um ΔS conhecido e um ΔT conhecido. Quer dizer, pegando dois pontos conhecidos. Nós temos esse ponto conhecido aqui, que é o ponto 0,3, e temos esse ponto aqui, que foi dado também, é o ponto 3,12. Então, a velocidade, no fim das contas, é a tangente desse ângulo, né? É a inclinação da reta. Isso aqui, na verdade, é uma geometria analítica básica, né? Então, entre 0 e 3, e aqui você vai ter o S igual a 3 e o S igual a 12. Então, essa velocidade vai ficar ΔS, que é isso aqui, ó, 12 menos 3, que é 9, sobre ΔT, o ΔT é 3 menos 0, que é 3. Então, é 3. 3 o quê?
metros por segundo. Então, a velocidade desse movimento é 3 metros por segundo. E aí, com isso, a gente encontrou a equação do movimento, né? S é igual a S0, que vale 3, mais V vezes T. O V é 3. Então, 3T. Está aqui a equação horária do movimento. E olha a pergunta que ele fez. O espaço do objeto no instante T igual a 10 em metros. Então, basta fazer T igual a 10. Fazendo T igual a 10, isso aqui vai ficar 3 mais 3 vezes 10. 3 vezes 10 é 30. 30 mais 3, 33. 33 metros, né? Então, olha aqui, 33 metros, resposta correta, letra C de Charlie. A questão número 32 fala aqui de um bloco que foi arremessado com essa velocidade, 8 metros por segundo. Ele chegou aqui e ele subiu uma rampa, subiu e parou. Agora tem que tomar cuidado, porque aqui tem duas situações. Tem uma situação 1 e uma situação 2, e ele fala que esse trecho aqui é sem atrito. E esse trecho aqui é com atrito. Agora ele não deu o ângulo aqui, né? Atrito no movimento, isso é atrito dinâmico. Você sabe que a força de atrito dinâmico é o coeficiente de atrito vezes a normal. Mas para saber a normal, a gente tem que saber o ângulo aqui. Só que ele não deu isso, não deu o ângulo, né? Tá, o que ele quer justamente é que você calcule aqui a energia dissipada pelo atrito. Então, um corpo homogêneo de massa 2 quilos, desliza sobre uma superfície horizontal sem atrito com velocidade constante de 8 metros por segundo. Realmente, se você não tem atrito, a velocidade vai ser constante, né? Ele vai deslizar toda a vida com essa velocidade até ele pegar um obstáculo. Quando chega aqui no ponto A, ele vai subir essa rampa. Então, esse deslocamento aqui, com essa velocidade constante, ele chamou aqui de situação 1. Certo? Situação 1. A partir do ponto A, inicia a subida da rampa, onde existe atrito. Então, começou aqui a frear. Aliás, ele começaria a reduzir a velocidade porque ele está subindo, está aumentando a energia potencial, a energia cinética vai diminuir, é claro. Se não existisse atrito, ele iria subir, ia chegar até uma altura máxima e depois ele ia voltar deslizando. Quer dizer, a energia que ele ganhou aqui, energia potencial, ia virar novamente energia cinética e ele iria voltar deslizando para lá. Só que existe aqui um atrito, ó, atrito dinâmico. Vai fazer ele parar. Quando ele para, aí você não tem mais atrito dinâmico, você tem atrito estático. E aí ele vai ficar parado aqui nessa altura, não vai descer mais. Acabou a velocidade, ficou com uma velocidade muito baixa, aí ele freou aqui por causa do atrito e aí parou. Acabou o movimento. O corpo sobe até parar na situação 2. E nesse instante, a diferença entre as alturas dos centros de gravidade, nas situações 1 e 2, é 2 metros. Quer dizer, a diferença entre as alturas do centro de gravidade nessa situação e nessa situação. Isso aqui é 2 metros. O que eu vou tirar daqui? Vou tirar daqui a energia potencial gravitacional que ele ganhou. É como se a gente colocasse aqui o referencial. Então, quando ele chegar na situação 2 e parar aqui, ele vai ter uma energia potencial mgh e eu vou usar esse valor aqui para o H. Tá, então a energia mecânica dissipada pelo atrito durante a subida do corpo na rampa da situação 1 até a situação 2 é... Olha aqui, vamos ter que calcular a energia na situação 1 e na situação 2. Cálculo da energia. Qual é a energia que você tem aqui na situação 1? A única energia que a gente tem é a energia cinética. A gente está com altura igual a 0, que é o nosso referencial, então a energia potencial é 0. Não tem atrito, então toda a energia aqui é energia cinética. Então, a energia cinética é 1/2 de mv2.
Então, com isso, a gente acha a energia cinética nessa situação 1. Isso aqui vai dar, então, vamos chamar de E1. Isso aqui é 1/2 de M. Então, vamos trabalhar no sistema internacional, 2 kg. Então, a massa é igual a 2. A velocidade, metros por segundo, sistema internacional. Então, é só colocar o número. V2 vai dar 64. Então, essa energia 1 vai cortar o 2, vai ficar 64 joules. Então, essa energia na situação 1 é 64 joules. O que vai acontecer com essa energia? Ela vai ser dissipada em atrito e ela vai se transformar em energia potencial. Então, na situação 2, a energia que nós vamos ter, a energia cinética vai acabar, que ele vai parar, velocidade vai ser 0, então não vai ter 1/2 de mv2, mas vai ter energia potencial. Energia potencial é mgh. E vamos colocar aqui os valores. A massa é 2, o G ele mandou usar 10, e o H é 2 metros. Então, 2 vezes 10 vezes 2, isso aqui dá 40 joules. A energia cinética era 24 joules. A energia potencial, que é a energia que você ficou no final, é 40 joules. Cadê os 24 joules que estão faltando aqui? Sumiram? Onde foram parar? Eles foram consumidos pela força de atrito. Produziu aquecimento aqui sobre o corpo, né? Então, a energia gasta no atrito, vamos chamar de EA, é a diferença dessas energias aqui, o que você tinha antes, menos o que você ficou depois. Quer dizer, 64 é igual a 40 mais 24, que é justamente a diferença, 24 joules. Então, isso que aconteceu aqui, ele estava com a energia total de 64 joules, que era energia cinética. Quando chegou aqui, ele andou até lá em cima, até parar, a energia cinética acabou, ficou só energia potencial de 40 joules. E essa diferença foi consumida pelo atrito. Se não existisse atrito, você iria ter aqui uma energia potencial de 64 joules também. Aí a altura que você ia ficar não ia ser 2 metros, ia ser uma altura maior, né? Você pode calcular aqui. Isso aqui vai dar o quê? 3,2 metros que iria ficar se não existisse o atrito. Ele iria subir até 3,2 metros para dar uma energia potencial de 64 joules. Depois ele ia escorregar de volta, sem atrito, né? Ia escorregar de volta e ia continuar andando naquela direção. E aí ele ia continuar andando, só que agora com sentido contrário, com a mesma velocidade de 8 metros por segundo, só que voltando. Então a energia gasta com atrito foi 24 joules, que é o que ele perguntou, né? A energia mecânica dissipada pelo atrito durante a subida do corpo na rampa é de 24 joules. Olha aqui, 24 joules, resposta correta, letra C de Charlie.